Esperança. Meu nome é Gustavo Kinusti e você está no primeiro canal exclusivo de ensino religioso do Brasil. Hoje vamos mais por uma aula sobre direitos e deveres. Só que antes de a gente ir para a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de dedicar um vídeo para vocês. Eu já tenho um vídeo parecido com esse sobre direitos humanos. Vai aparecer um card aqui em cima para você, ó. Clique lá e assiste também, tá bom? Então é assim, hoje é sobre direitos e deveres. É um pouquinho mais específico e está mais dentro dos nossos direitos como brasileiro. E quando se trata de direitos e deveres, você tem que pensar sobre em como exercer a sua cidadania, sobre como ser um bom cidadão, como colocar em prática as nossas leis, os nossos regulamentos. Porque muitas pessoas pensam assim, na hora de cobrar os direitos, eles são os primeiros. Mas na hora de cumprir os deveres, eles são os últimos. E a gente tem que pensar assim, direitos e deveres são irmãos siameses. O que é um irmão siamês? São gêmeos que nascem grudados. Seja por um membro do corpo, seja pela cabeça, não pode soltar um do outro. Principalmente se for grudado pela cabeça, né? Se fazer cirurgia, corre risco de um dos dois ou até os dois ir a óbito. Então é assim, se você quer cumprir os direitos, você tem que saber cumprir os deveres também. E muita gente esquece dessa parte aqui. E a gente não tem que colocar o dever como uma coisa chata. Porque o dever ele é muito importante. Porque a partir do momento que você cumpre as leis, cumpre as normas, as regras, tem um bom andamento da sociedade. E tem muita pessoa que ela não sabe cumprir as leis, as normas e as regras no meio onde ela está inserida. Então é assim, ser um bom cidadão está relacionado a cumprir os deveres também. Porque a sua liberdade, ela vai até onde termina a liberdade do outro. Um exemplo, se você gosta de escutar som, se você está num local isolado, fora da cidade, não tem nenhum vizinho, você pode colocar o som na altura que você quiser. Você tem essa liberdade. Só que se você está na cidade e você tem um vizinho ali que está precisando dormir e é de noite, você não pode ter essa liberdade exatamente de ligar o som na altura que você bem entende. Por quê? Você está privando a liberdade do outro, de descansar, de ter o teu momento de sossego, de relaxar, para poder ir no outro dia trabalhar. Então você tem que aprender que os direitos estão relacionados com os deveres, tá? Então ser um bom cidadão está relacionado a todos esses aspectos aqui, ó. Eu peguei os principais que existem em nossa nação brasileira e no mundo também como um todo, se você analisar, todas as sociedades, todas as nações e povos possuem, né, os direitos e os deveres. E algumas têm de maneira mais aberta, de maneira mais ampla, e outras de maneira mais restrita, pelo regime, às vezes, político que faz parte. Se você tem um país comunista, esse país vai ter umas leis um pouco mais severas. Um pouco que vai privar a liberdade das pessoas, que vai privar alguns direitos das pessoas. Então ele vai ter um controle maior. Agora, se você está vivendo em uma democracia, em um regime diferente de governo, essa cidadania ela vai ser exercida com mais liberdade. Vamos começar pela cidadania aqui moral. A cidadania moral ela está ligada a tudo aquilo que faz parte da tua vida. Seja ela no trabalho, seja na escola, ou seja até dentro da tua família. Você tem que ter moral e bons costumes. Ou seja, você respeitar o outro. E como você respeita o outro? Cumprindo as leis, as normas e as regras. Cumprindo os deveres. Então, existe a cidadania moral. Ou seja, eu não vou parar em vaga no meu carro de um deficiente físico. Ou não vou parar a vaga destinada a idoso. Ou destinada a portadores de necessidades especiais. Eu não vou furar a fila do mercado. Eu não vou lá na fila destinada ao caixa, por exemplo, que é para gestante. Então eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não estou fazendo parte daquele grupo. Se eu não faço parte daquele grupo, por que eu quero o mesmo direito dele? Se eu não sou cadeirante, não sou uma pessoa que tem uma necessidade especial, se eu não sou idoso, se eu não sou gestante, nem uma mulher que está com uma criança no colo, por que eu quero ir lá no fila do mercado? Por que eu quero estacionar o carro lá na vaga destinada a esse público? Então pense bem, às vezes. Então, o que você não deseja para você, não deseje para o outro também. E tudo isso inclui a parte moral e ética das pessoas. Você tem a parte cívica também. Você, como cidadão, você tem o direito, por exemplo, ao voto.
Só que você, além de ter o direito ao voto e a liberdade de votar, de 2 em 2 anos, normalmente acontece, né, nas nossas eleições, você pode... Tem o período ali que é eleito o quê? Presidente, governador, deputado e senador. E tem o período que é eleito prefeito e vereador. Então, dependendo da eleição, você tem o direito livre ao voto. Tem que ter no mínimo 16 anos, né? E depois, na terceira idade lá, a pessoa fica livre para votar ou não, acho que a partir de 60, 70 anos. Se eu não estiver enganado agora, tá? Então é assim, você tem o direito civil ao voto, só que você tem o dever também de cobrar dos políticos o que eles estão fazendo no cargo. Então muita gente às vezes não entende o que é ter o pensamento político. Eu vou me reunir de maneira representativa. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem abaixo-assinado. E através desse abaixo-assinado e um texto, elaboram uma lei. E essa lei é encaminhada para os deputados, é encaminhada para o Senado. E às vezes tem muitas leis que são elaboradas por cidadãos, em seu pleno direito, e essas leis acabam entrando em vigor, acabam sendo sancionadas pelo presidente. Essa é uma maneira inteligente de exercer a política e a cidadania. Principalmente cumprir com o dever seu. Não somente de ir lá apertar o botãozinho de 2 em 2 anos, mas sim de cobrar dos políticos, de acessar o portal da transparência e ser um bom cidadão, um cidadão diferente, um cidadão consciente. Não aquele que vota e dali 1, 2 anos já nem sabe por quem votou mais. Mas pelo contrário, aquele que cobra aquele voto que ele deu. Interessante isso, né? Então assim, você tem a cidadania assistencial. Esse aqui acontece bastante dentro das igrejas e comunidades religiosas. Mas você tem muitos grupos que são unidos por outras maneiras, sem fim religioso. Às vezes você tem grupo de motociclista, de pessoas que gostam de pedalar, de pessoas que gostam de praticar um esporte. Eles se unem para ajudar pessoas carentes. E você tem, às vezes, departamentos de muitas igrejas e religiões que fazem diferença na cidadania assistencial, dando aí calçado, roupa, vestimenta, alimento, assistência psicológica, né, social, ou até ajuda na parte de emprego. Isso é muito importante nessa aqui. Então tem muita gente que ajuda nesses aspectos, tá? Você tem a cidadania social, que está ligada com a assistencial, tá? A social. Eu vou fazer as coisas pelo bem da sociedade, pelo bem comum de todos. Então eu não vou ultrapassar as leis e regulamentos da sociedade que eu estou inserido. Se tem uma lei diferenciada em teu município, você vai cumprir essa lei. Às vezes tem um local diferenciado ali, por exemplo, em que a faixa de pedestre ela é elevada. Quando a faixa de pedestre é elevada, normalmente ela é utilizada para ajudar os cadeirantes a atravessar a rua. Então, às vezes, se eu estou vendo um cadeirante que está sozinho e ele precisa de ajuda para atravessar a rua, eu vou exercer ali a minha cidadania social. Eu vou ajudar aquela pessoa que está em dificuldade. Se eu estou vendo uma pessoa que é deficiente visual, né, eu vou ajudar ela a atravessar a rua. Não vou deixar ela fazer isso sozinha. Então é interessante essa parte aqui da cidadania também. Você tem a ambiental. A ambiental é bem ampla. Ela abrange tantos direitos e deveres das empresas que recolhem matéria-prima, por exemplo, do meio ambiente. Então tem empresas, por exemplo, que dependem das árvores para ter sua matéria-prima para fabricar. Então vou dar um exemplo para você, hein? Não vai dar risada aí, hein? Por exemplo, para fabricar papel higiênico, ou um papel que você usa no teu dia a dia, ou um caderno que você usa na escola. É necessário as árvores. No entanto, existe bastante leis e regulamentos nesse meio de exercer a cidadania, que o quê? E essas empresas elas são responsáveis para fazer o reflorestamento. Então, se ela está tirando as árvores para fabricar esse tipo de utensílio, esse tipo de objeto que você usa no seu dia a dia, ela é obrigada por lei a ter o reflorestamento. Então, da mesma maneira que ela retira da natureza para ter matéria-prima, ela é obrigada a repor, plantando em outros lugares, em outras regiões. Ou até naquela região que ela já retirou também. Tá bom? Cidadania política. Essa aqui é importantíssima. Quando você pensa em política, às vezes você pensa somente nos governantes que estão te representando. Seja na esfera federal, como presidente, deputado, senador, seja na esfera estadual, com o governador, ou seja na esfera municipal. Política não é só os políticos que fazem parte do processo, mas sim o cidadão, o quê? Que busca os seus direitos e deveres. Espera aí, às vezes você está na frente de uma escola
Vou dar um exemplo para você. E nessa escola está precisando de uma faixa de pedestre para os alunos atravessarem a rua. Porque às vezes é uma rua muito movimentada, os carros passam ali em alta velocidade. Então às vezes precisa de uma lombada, uma faixa de pedestre. Então cabe a nós, como cidadão, por exemplo, fazer um abaixo-assinado e eu começo pela esfera municipal. Eu faço abaixo-assinado com a escola, com a sociedade, com as famílias, de maneira geral. Recolho assinaturas, depois encaminho para o prefeito, para os vereadores. E eles vão ver a necessidade de fazer essa faixa ou essa lombada, ou uma placa sinalizando o local ali. Então é importante, às vezes, você saber exercer o seu direito político, tá? De cidadão também. A cidadania religiosa. Eu sempre falo aqui, as pessoas têm que ser respeitadas dentro da sua religião. Quando você tem uma cidadania religiosa, quando você faz parte de uma religião, você tem que praticar essa religião. Não adianta nada você viver só na teoria e não praticar e não ajudar ninguém. Então imagine você juntar a sua cidadania religiosa e você praticar assistência a pessoas que estão em condição social debilitada. Viu que interessante? Então você junta os três aqui, ó. Os três estão muito juntos, sabia? A maioria das igrejas tem projetos sociais e assistenciais para ajudar famílias e pessoas carentes. Isso não é parte só do governo, é parte sua de cidadão também. Então pense como isso é importante. A parte eleitoral, nem eu já disse, mencionei anteriormente ali. De 2 em 2 anos normalmente acontecem as eleições para você eleger o teu representante. Mas professor, ainda sou criança, ainda sou adolescente. Eu não voto ainda. Pode ser que você não vote agora, mas daqui a alguns aninhos você vai ter o direito ao voto. Exerça com sabedoria. Procure os melhores candidatos. Veja se esse candidato tem história de corrupção. Se ele for corrupto e já sofreu algum processo, não vote nele. Veja se ele tem uma boa procedência, se ele tem uma boa estrutura familiar. Analise essa parte também. A parte da vida social dele também é importante. Por quê? Se ele maltrata a esposa, se ele trai a esposa, se ele tem uma vida totalmente, sem moral, se ele tem uma vida sem moral, você acha que ele vai te representar bem? Quando ele estiver perante o poder? Quando ele estiver com dinheiro e poder nas mãos? Com certeza não vai te representar. Então procure candidatos que fazem parte, né, de uma boa moral, de uma boa ética e que tenham bons costumes. E que defendam tanto os direitos quanto os deveres de todos os cidadãos brasileiros. Pense muito bem na hora de votar. Então converse com teu pai e com tua mãe. Tenha consciência política. Ô pai, mãe, olha, esse ano vai ter eleição para prefeito. Quem vocês estão pensando em votar? Alguns pais com certeza vão ser bem sinceros, né? Alguns estão cansados de ver tanta corrupção e vai olhar para você e vai falar bem assim, olha, sinceramente, filho, eu não quero votar em ninguém não. Eu vou votar nulo, eu vou votar branco. Porque eu não estou vendo nenhum candidato que corresponde ao meu perfil de ética e de moral e de bons costumes. Então, interessante essa parte. A parte de cidadania, eu fiz questão de terminar nessa parte aqui, viu? Cidadania escolar. E eu falo tanto para alunos, quanto para os professores, quanto para os pais também. A cidadania escolar é importantíssima. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você está cobrando os direitos que você tem, às vezes é muito fácil cobrar professor, direção da escola, secretaria. É fácil às vezes você cobrar se você não cumpre com seus deveres. Então, eu fico feliz quando eu vejo um aluno equilibrado, em que às vezes ele está sendo injustiçado. Ótimo! Se você está sendo injustiçado, busque o quê? Os seus direitos. Vá lá, mas converse, fale, converse, dialogue com a pessoa responsável pelo que você está solicitando. Se o problema foi com o professor, você vai lá, vai conversar com o professor. Professor, vamos tentar resolver. O que você acha de fazer assim? O que você acha de fazer assado? Chame para conversar. Mas não é conversa. O meu problema não é com o professor, eu tenho problema com a direção da escola. Então vamos lá, sente para conversar. E por outro lado, seja um bom aluno também. E você, pai, às vezes, quer cobrar o teu filho, mas o teu filho não está sendo correspondente com o dever que ele tem. Com o dever que ele tem de entregar os trabalhos, com o dever que ele tem de tirar boas notas, com o dever que ele tem de se dedicar e estudar. Então tem muita gente assim que quer cobrar bastante os direitos, mas você vê, ele é um péssimo aluno. Um péssimo aluno. É um aluno que ele não quer saber. Às vezes tem alunos que você não consegue convencer a estudar e se dedicar bem. Eu sei que às vezes eu posso estar sendo um pouquinho duro com você, mas pense muito bem. Será que eu não posso ser um aluno melhor?
Então, antes de eu cobrar os direitos, eu vou cumprir com o meu dever. Agora está virando um período totalmente diferenciado, né? Um período onde a gente foi abrangido por uma pandemia. Um negócio totalmente único para a vida de todos os alunos, todos os professores e direção da escola. Então foi necessário a gente se adaptar. Então a gente, como professor, por exemplo, está mandando atividade online para você. Manda atividade online e a gente espera um retorno dessa atividade. Às vezes está mandando a atividade impressa mesmo. É importante o quê? Você fazer e dar o seu melhor. Por mais que você faça errado, por mais que você erre, quem erra acaba aprendendo. Pensa muito bem nisso, tá? Porque uma vez que você errou, peraí, onde que eu preciso melhorar agora? Onde que eu preciso crescer? Por isso que eu deixei a cidadania escolar por último. Vamos para outra parte aqui. Olha que interessante essa frase que eu achei bem relevante colocar para a gente. Os direitos e deveres de nossa Constituição Federal de 1988, devemos conhecê-los para o melhor exercício da cidadania. Então a gente conhece os direitos e deveres que nós temos perante a Constituição, tá? E assim a gente exerce melhor a nossa cidadania. Tudo vai do conhecimento que você tem. Tem muita gente às vezes que não tem condições de conhecer. A gente não pode julgar as pessoas por isso. Mas, professor, eu sou um pai e mãe de aluno, não tive condições de estudar quando era criança. Porque eu fui criado em sítio, eu tive que trabalhar desde cedo. Você tem que entender às vezes. Às vezes a pessoa não tem condições de conhecer tudo. Mas na teoria dá pra analisar. A pessoa sabe se ela vai atravessar a rua dentro ou fora da faixa de pedestre. A pessoa sabe se ela vai, na hora tá com o carro no trânsito, o verde é para seguir em frente, o amarelo, atenção, pare, e o vermelho permaneça parado. Ela tem essa consciência desses aspectos, tá? E por último, para a gente encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você sabia que o ECA acabou de completar 30 aninhos? 30 anos de vida? Pois é. É um estatuto que foi conquista perante toda a nação brasileira. Olha que interessante. Ele acabou de completar 30 anos, dia 13 de 7 de 1990. Eu achei interessante quando fiz essa pesquisa, porque eu fui ver quando que o ECA foi elaborado, né? Eu fiz a pesquisa, vou ser sincero com vocês. Eu não lembrava a data, eu sabia mais ou menos que era da década de 90. Aí fui pesquisar. Aí dia 13 de 7 de 90 acabou de fazer 30 anos. E ela foi uma grande conquista dos brasileiros. As leis ali contidas colocam os direitos e os deveres do governo, da família e sociedade perante as crianças e adolescentes. Você sabia que, por lei, as crianças de 4 a 17 anos são obrigadas a estar na escola, cumprindo os seus direitos, os seus deveres, por lei? Caso de exceção, outra, que às vezes é excepcional, né? Uma criança tem uma necessidade especial, uma criança que está cometida por uma doença grave, sem cura, enfim. Mas cada um pode buscar os seus direitos. Eu estava assistindo uma palestra essa semana, eu achei interessante, porque a palestrante ela falou lá, a pergunta que foi feita para ela foi a seguinte: uma criança que está com câncer e precisa ficar em casa porque tem uma imunidade muito baixa, não pode ir para a escola, porque se ela ficar mais doente ela pode vir a óbito. Ela tem direito a professor em casa? Se ela buscar o seu direito, se ela ir perante a justiça, conseguir os documentos, ela vai conseguir direito a um professor presencialmente na casa dela. Porque ela tem direito à educação. Educação é um direito básico da sociedade. A educação é o direito de ir e vir, direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito a ser um bom cidadão, o direito às necessidades mais básicas. Todo ser humano ele tem direito. Isso faz parte tanto da Constituição Federal do nosso país, quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então achei interessante esse aspecto aqui, porque tanto o governo, quanto a família, quanto a sociedade têm responsabilidades com as crianças e adolescentes. Então chegamos à parte final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E como indicação, para você que é pai, mãe, para você que é professor, para você que é estudante, se é meu aluno ou não, independente disso, eu tenho um portal online a indicar para vocês. Chama o Seneca. É uma plataforma digital onde os professores fazem o cadastro, depois eles mandam o link e convida os alunos para cadastrar no sistema. E toda atividade é feita de maneira online. Então, nesse contexto de pandemia, é uma ferramenta muito boa e importante. Por quê? O professor ele oferece a ferramenta online, através de celular, tablet, notebook, ele envia, o aluno responde e ali é atribuída uma nota para ele.
sem necessidade de impressão de papel. E a partir do momento que está gastando menos impressão com papel, você está exercendo o direito a proteger o meio ambiente, a cidadania ambiental. Por quê? Você está sendo um cidadão consciente. Isso aí está fazendo você o quê? Poluir menos o meio ambiente. Quanto menos papel se joga no lixo, tudo, menos poluição para o meio ambiente. Então isso é interessante, essa parte. Então tá o link abaixo na descrição, parte final do vídeo, que você vai perceber o link onde você vai poder fazer o cadastro, tá bom? Espero que Deus te abençoe. Tchau!